Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo e hoje nós estamos aqui no canal O Livro das Profissões, da Usinaria. E hoje o nosso entrevistado vai ser Marcelo Catuzzo, que é consultor, e hoje ele vai falar um pouquinho para nós sobre a sua profissão. Obrigado, Gustavo. É uma satisfação ser entrevistado por você. E consultor, o que faz um consultor? Na verdade, um consultor de empresas, ele entende sobre processos e procedimentos, né? Então, toda operação, seja qual for, ela tem um começo, um meio e um fim, e cabe ao consultor entender esses processos, né? Mapear esses processos que a gente fala, e verificar quais são os problemas que acontecem ou como melhorar esses processos, como deixar eles mais efetivos, né? E, e não importa qual o departamento da empresa, seja o departamento financeiro, seja um departamento operacional, seja um departamento comercial, tudo tem um processo, tudo tem uma forma de acontecer. E cada etapa desse processo existe uma lista de atividades, né, que os profissionais ou que essa equipe de profissionais desempenham ao longo desse processo, desse fluxo que a gente fala, né? Esse fluxo de atividades para que toda essa operação, a operação de trabalho, seja realizada de forma eficiente. Ah, que legal. E isso daí também acontece em várias áreas, vários setores, né? Um consultor pode estar abrangendo mais áreas do que uma só também, né? É verdade, porque a gente costuma dizer o seguinte, né? Dentro da consultoria, né? É um jargão que o consultor sabe tudo e não sabe nada. É como assim? Ele não é um especialista em um segmento específico, Uhum. né? Ele é especialista no processo. Então, por que sabe tudo e não sabe nada? Porque ele pode sim estar em qualquer operação. Ele pode sim estar em qualquer tipo de. E quando eu falo operação, é qualquer tipo de negócio, desde uma fábrica de pãozinho até um processo farmacêutico, né, até a venda de medicamento ou a venda de um livro, ou na construção e administração de um portal de vendas online, não importa o segmento, né? É, esse contexto acontece porque dentro dos processos já existem os especialistas que Uhum. se concentram nas suas hard skills, né, as habilidades de conhecimento como especialista, é, como um médico, por exemplo, como um veterinário, mas o processo de administração dos pacientes acaba sendo alguma coisa semelhante para ambos, né? Tudo tem que ter um prontuário na hora de entrada, tem que ter um processo ali tirando a temperatura ou a pressão desse paciente, ele tem que ser atendido, ele tem que ter um relatório que tem que ser preenchido, depois desse relatório que for preenchido tem que ter um diagnóstico, e depois desse diagnóstico ele tem que ser é, é, tem que resolver ir para um tratamento, né? Então, essas etapas são os processos que eu falo, né? E quando eu falo, por exemplo, de fabricação do pãozinho que eu tive, né? Tem que comprar, é, 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 o exemplo que eu dei anteriormente, tem que comprar os ingredientes, tem que entender, estudar essa receita, tem que ter os materiais e a forma, tem que ter o gás do forno, tem que ter o profissional qualificado para executar a função, tem que ter o pré-preparo dessa massa para crescer, tem que ter agora a massa com os ingredientes de recheio, tem que colocar no forno, esperar um tempo, tirar do forno, tem que esfriar, tem que embalar, tem que vender, né? Então, a consultoria trata do entendimento dessas operações, do fluxo disso, para que de fato as empresas ou não só as empresas, mas é, é, qualquer tipo de operação estratégica tenha uma funcionalidade, ah, como eu já disse, eficiente, mas ao mesmo tempo ela seja replicável, ou seja treinável, seja entendida pela gerência, pela administração da empresa e pelo colaborador, aquele que vai executar a tarefa, e também pelos novos colaboradores, né? Então, por isso que eu falo que o consultor sabe tudo, porque ele está em Uhum. todos os processos, né? Mas ele não tem um know-how específico, né, de uma determinada área. Ah, que legal. E essas habilidades aí, eu acredito que já vem de algum tempo. Faz quanto tempo que você está nessa Hoje já faz um tempo, né? consultoria? Eu sou empreendedor também, eu tenho empresa desde os 20 anos. Comecei com uma agência de publicidade, na verdade comecei como autônomo, mas
como uma agência. Estou em 2024, comecei com uma consultoria em 2012, né? Então 12 anos aí de trabalho como consultor. E eu já comecei a consultoria, né, quando eu tinha agência de publicidade e eu fechei um negócio, né? Eu trouxe um cliente muito grande, uma usina sucroalcooleira, mas nessa expectativa de mudar de área, para uma área que tivesse um ticket de fechamento maior. E eu conhecia um grupo de consultores e eu consegui fazer esse approach comercial. Então eu comecei já em um contrato bastante interessante. Era um contrato dentro de uma indústria que tinha mais de 1.500 funcionários. Era uma consultoria de forma integral. A gente chegava lá às 6 horas da manhã e saía 8 horas da noite. Era viajava 3 horas e ficava lá 15 dias, depois tirava 2 dias, ficava 2 dias aqui, 15 dias nesse contrato que a gente fala. Então, são 12 anos de aprendizado sobre essas atividades consultivas, né? E me especializando, entendendo as outras diversas operações. Então, eu passei por outros projetos em outras áreas, desde uma oficina mecânica até loja de roupa, até outro tipo de manufatura, né? Então, tudo isso, lógico, entregando resultado. A gente fala que o consultor tem que entregar resultado, não Sim. tem como. Ou a gente está reduzindo custo, ou a gente está aumentando a lucratividade. Ah, bacana. Diante dessas circunstâncias aí, qual foi o seu maior desafio disso? O maior desafio para mim foi criar uma personalidade profissional de consultor, porque ao mesmo tempo que o consultor ele está dentro de uma operação, ele tem uma responsabilidade em entender o processo, né? Foi que está dentro da operação. Ele não está dentro da operação, isso que eu queria dizer, ele não está dentro. Ele não tem uma capacidade de decidir os processos. Ele compreende os processos, ele pode promover que esses processos sejam melhorados, mas ele não faz parte da operação, ele não é especialista, não é ele que assume a responsabilidade da implementação. Ele pode estar sugerindo opiniões para isso, mostrando algo que possa ser mudado e lá na frente ser aprimorado, né? Exato, só que ele exerce essa inferência ou essa sugestão mediante, sim, a uma análise, né, um relatório. Então, ele foi lá, estudou a situação, entendeu a situação, transferiu isso para um relatório, para uma apresentação, e explicou, falou, esse aqui é o resultado antes, isso aqui é a sugestão de melhoria, né, e esse aqui é o resultado que a gente vai buscar, certo? Só que ele não tem a capacidade de decidir sobre isso. Não é responsabilidade de decidir. Por quê? Dentro de uma operação, ou de um projeto, como a gente fala, o consultor ele tem uma permanência temporária. Porque a operação já está acontecendo, ela tem um gestor, tem um colaborador sendo executado, tem um supervisor. Sim. Então, cabe ao consultor entender se isso tudo está dando certo, né? E não sobre fazer aquela atividade, aquela função no lugar dessas pessoas. Sim. Não. Existe um fluxo comunicacional dando certo? Pô, existe. A operação está se fazendo entendida? Sim. Está todo mundo realizando a sua tarefa de forma produtiva? Né? Sim, as margens de qualidade estão dentro dos parâmetros aceitáveis, ou seja, a pessoa está trabalhando 80%, 70% a 80% do tempo dela, tá chegando dentro do prazo, tá emitindo os relatórios, enviando os e-mails, está enviando. Existe conversa entre a chefia e então cabe ao consultor entender que apesar de ele ter um conhecimento profundo, né, e passar ali fora do processo estudando com um olhar externo, ele se adaptar a não ter essa autonomia de decidir. Mesmo porque quando você decide, também vem sobre você a responsabilidade do processo, né? Então, por muitas vezes, a função do consultor ela não é compreendida na operação. E porque também, inclusive, ela vai desnudando, né, de todos esses colaboradores, independente se é um cargo de liderança, né, ou não, ou de supervisão, ou de coordenação estratégica, quais são as falhas dessas pessoas. E essas falhas, e mostrar as falhas pessoais, é algo bastante agressivo, né? Você expõe os profissionais
dentro do próprio ambiente. Então, para mim, acho que o ponto mais desafiador é isso, É isso. lidar com essa capacidade de não decidir, né? E expor bastante, inclusive, acabar expondo essas fraquezas, né? Aham. Dos colaboradores, dos líderes. Acho que é Ah, isso. bacana. E com relação ao ponto positivo nessa trajetória sua? Ponto positivo. A gente aprende bastante, né? A gente aprende muito sobre pessoas, muito sobre liderança, porque existem vários tipos de líderes, né? Então a gente acaba vendo na prática a, os líderes agindo, né? A gente vê na prática determinados perfis comportamentais. Hum, A consultoria também ela trata de ela tem não vou dizer que é paradigmas, mas algumas regras. Por exemplo, a gente fala que boi chifrado, chifre da frente, né? Então é um jargão, mas por quê? Porque parte do nosso trabalho é, é colocar um pouco de pressão na liderança. Então, existem líderes que eles não se sujeitam a essa pressão que o dono colocaria, né? Essa uhum, cobrança sobre a própria função, né? Mas, fora isso, a gente fala também que a consultoria, os cargos de liderança, existem um pilar que é o perfil. Então, muitas vezes a pessoa é contratada e não tem um perfil necessário para exercer essa operação como líder. E essa função de você pressionar a liderança para que ela exerça a própria função, faz com que você é, 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 enxergue a fraqueza nesse líder ou não, ou também aumente a eficiência do processo. E aí a gente vê qual é o potencial, o nosso pessoal de fazer a diferença ali. Então isso eu acho muito interessante. Uh, observando os diversos tipos de perfis dos diversos tipos de líderes. Então, acho que isso é muito legal, ver isso, poder estudar isso. E também conhecer os diversos tipos de processos, né? Então, como eu disse, tudo tem um começo, um meio e fim. Então, a gente aprende sobre as várias operações, sobre os jargões técnicos de várias operações ao mesmo tempo, porque a gente não está envolvido de forma permanente. Ao longo da carreira, são vários tipos de operações que a gente vai trabalhando. Então a gente conhece um cenário muito grande de pessoas e de processos e procedimentos, hum, tanto fabris, quanto de prestação de serviço, né, quanto de venda de varejo. A gente aprende muito. hum. Né? Eu acho que esse para mim são os grandes ganhos da profissão. Entendi, é bem interessante, é bem amplo isso daí também, né? É bem amplo, é bem Tanto o amplo. fato de estar conversando com pessoas, avaliando empresas, acertando algumas funções aí, isso é bem interessante. E aí, para finalizar, assim, conte para nós um case ou uma experiência de sucesso que você teve assim na sua carreira. Legal. Eu vejo que são várias as experiências, né? Mas a que eu gosto é aquela que me inaugurou mesmo nessa profissão como consultor. Quando eu tive essa experiência de trazer esse cliente, né, de fazer o approach comercial e dar certo nessa primeira etapa da consultoria, e a gente iniciar nesse contrato, foi um contrato para mim, de uma de virada de chave, né, na minha realidade profissional. Ah, é uma indústria, como eu disse, 1.500 funcionários, e eles tinham um problema que eles tinham uma capacidade de moagem de 9.000 toneladas de cana por dia, e eles colocavam ali em torno de 6.000, 5.500 toneladas por dia. Eles tinham um caminhão para levar essa cana, né? Eles tinham a área de plantio plantada para levar essa cana, e as equipes, só que não conseguiam bater a meta dos 9.000 toneladas por dia, né? Tendo todos os recursos disponíveis. Então a gente pensa, pô, mas como é possível isso? E aí, dentro dos processos, nós éramos em 5 consultores, um dentro da área agrícola, eu estava na área agrícola, tinha outro na parte industrial, outro na área de manutenção mecânica. Ah, a indústria funcionava manhã, tarde e noite, eram várias frentes mecanizadas de colheita, era uma superestrutura. E a gente conseguiu, depois de 7, 8 meses, né? Se eu não me engano, foi isso.
chegar e se aproximar da meta, até que a gente bateu essa meta de 9.000 toneladas por dia, né? Mas não foi simples, né? Porque abaixo da nossa responsabilidade como consultor, você tinha ali os coordenadores da indústria, um pessoal de altíssimo nível, mas que naquela época existiam você vê problema de comunicação entre eles, né? É um problema às vezes muito relacionado à competição entre departamentos que não tinham nada que ver, na verdade que tinham que se ajudar, né? Então a gente fala que a comunicação entre essas pessoas deveria ser mais efetiva, né? Então existia às vezes um certo boicote e alguns cargos caíram, outros profissionais capacitados chegaram. Mas no final deu tudo certo a operação. Mas como todo projeto consultivo, ele termina, né? Começo, meio e fim. Então exato. Essa operação para mim, ela foi a que me inaugurou nesse segmento e eu aprendi muito, né? Eu gostava que falava que meu chefe vinha de helicóptero, né? Eu não era o consultor principal, né? Eu tinha um gerente, que era um sócio meu na época, né? O gerente tinha 15 anos de consultoria. Ele tinha a minha idade que eu tenho agora, né? Estou com 41, esse que ele tinha na época. Mas o dono da empresa, né? Eles se locomoviam entre as unidades de helicóptero. Então, para mim era uma realidade muito nova, né? Tratar desse nível, né, gerencial dentro da indústria, né? Então, aprendi muito, inclusive. Foi um ano ali, um ano e meio de projeto bem exaustivo, mas que eu cresci e fiquei bastante feliz. Foi bem legal. Ah, que bacana. Bom, Marcelo, gostaria de agradecer muito a sua presença, por estar aqui relatando um pouco da sua experiência com a gente aqui no canal, né? O Livro Uhum. das Profissões da Usinaria. Eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer ter você aqui. E você quer deixar alguma mensagem, alguma frase, alguma coisa para Eu nós aqui? quero sim, né? Pra cá, né? Que olha, né? É. É. A minha frase, né? O meu pensamento para você que está ouvindo é o seguinte: é sempre possível realizar uma coisa nova, né, na nossa vida, né? Então, para cada processo novo, para cada cliente novo da consultoria, é uma nova etapa profissional para o consultor. É um novo mundo de aprendizagem, é um novo mundo de responsabilidades, né, e de busca por resultados. Então, isso é uma constante, na vida desse profissional. E o que eu vejo nisso, o que eu aprendi com tudo isso é que é possível. É possível você fazer uma coisa nova, é possível você aprender uma profissão diferente ou se engajar em algum projeto novo, em que você se motive, né, que crie para você novas visões de mundo, para que você conheça novas pessoas e para que você não se estagne também como profissional, Hum. tá? Então se mantenha sempre aí em busca do novo, na atividade. Ah, que bacana. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado por todos que assistiram até aqui. E até mais. Muito obrigado. Até mais. Isso aí. E para você que chegou até aqui, este é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.